A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem? Espero que sim. Espero que a semana de vocês tenha sido abençoada. Hoje nós vamos estudar a lição 4, Jesus e Nicodemos. E vai ter como base João capítulo 3, do verso 1 ao 6. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a gente observa aqui algumas coisas. A gente vai estar estudando alguns versículos do que eu li, tá bom? Detalhando um pouco mais. No primeiro versículo diz que Nicodemos era fariseu. Mas o que é fariseu? A gente escuta falar muito isso na igreja, a gente lê na palavra de Deus, mas quem eram os fariseus, né? Os fariseus eram um grupo de homens muito conservadores, que conheciam os mínimos detalhes da lei, da parte do Antigo Testamento. Eram apegados e preservavam as tradições e os costumes judaicos. Eles eram rigorosos com as regras e rituais. O único problema é que alguns fariseus eram hipócritas, ou seja, falavam uma coisa e faziam outra coisa. A religiosidade deles era só na aparência. Então, tanto é que nos dias de hoje, quando às vezes a gente está brincando, os crentes falando, né, eles falam assim, seu fariseu, tá fazendo o quê? Que é um irônico, que é hipócrita. Né? Por quê? Porque fala uma coisa, mas na verdade faz outra coisa. E eu coloquei ali que eram alguns. A gente não pode generalizar, não pode falar que eram todos. Porque a gente vai ver, por exemplo, que Nicodemos ele teve uma atitude diferente. E tinha outros também. É que na grande maioria eles eram hipócritas. Tem até um versículo, lá em Mateus 23, no verso 27, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Que ele está falando? Ele falou assim, olha, parece, né, que por fora que está muito bonito, que está tudo certo, mas por dentro não. Quer dizer, os fariseus eles falavam uma coisa, mas lá dentro, lá no interior deles, era completamente diferente do que eles falavam. Né? Em vez de falar de amor, eles falavam de amor, mas dentro deles não era o amor que tinha, era rancor, era mágoa, era soberba. Então é isso que era. Então era um grupo de pessoas que zelavam, eram homens judeus que zelavam pela palavra, eram bem conservadores, cuidavam dos rituais, dos costumes dos judeus. Era isso que eram os fariseus. Vamos seguir. E o que é o Sinédrio? O Sinédrio era um conselho formado por homens judeus influentes no templo que conheciam e seguiam a lei. Esse conselho era responsável pelo julgamento dos judeus em relação às causas relacionadas às questões sociais e principalmente religiosas, e decidia se eram culpados ou inocentes e determinava o castigo. Infelizmente, havia corrupção no Sinédrio, pois tanto no julgamento de Jesus como no de Estevão, o Sinédrio aceitou acusações que eram claramente falsas e condenou homens inocentes à morte. Por que eu coloquei o Sinédrio? Porque muitos fariseus faziam parte do Sinédrio. Inclusive, diz a história, os teólogos, que Nicodemos fazia parte do Sinédrio. E a gente também escuta falar bastante, às vezes na igreja, na Bíblia a gente lê isso, né? E por que Nicodemos ele marcou a noite para conversar com Jesus? Alguns acreditam que Nicodemos tinha medo que outros fariseus vissem ele lá, né? Outros judeus vissem ele conversando com Jesus. Ele ficou com um pouco assim. Outros dizem que, na verdade, Nicodemos ele queria ter um particular com Jesus, porque ele queria tirar as dúvidas dele. E se fosse naquele monte de gente, aquela monte de coisa, eles jamais iam conseguir conversar de uma forma mais tranquila, mais clara, né? E independente de qual seja a causa, né, se foi porque ele marcou a noite, foi porque ele estava com vergonha, não queria que os fariseus vissem, ou porque ele queria realmente conversar com Jesus a calma, isso é o que menos importa.
O que é interessante é que Nicodemos, quando ele vai conversar com Jesus, ele já vai com uma atitude diferente. Ele já chama o Jesus de Rabi. E Rabi significa o quê? Mestre. Então ele já reconhece a sabedoria de Jesus. Ele já vai de uma forma diferente. Ele não vai acusando Jesus como os demais. Ele já vê, né, ele vê as coisas que Jesus está fazendo, ele reconhece Jesus e já chama ele como mestre. E aí, nesse momento, Jesus começa a revelar para Nicodemos o reino de Deus. Então, olha, o reino de Deus. As profecias do Antigo Testamento apontavam o Salvador como rei, pois seria descendente de Davi. Então, os judeus imaginavam que o Messias teria condições, que ele viria como um guerreiro, um diplomata, um príncipe, alguém importante, alguém com uma imponência, né? E no período de Jesus, os judeus estavam sob o comando do Império Romano e eram explorados por meio de altos impostos. Então, o que eles esperavam? Eles esperavam que esse Messias ia libertar do domínio dos romanos. Mas não foi isso que Jesus veio fazer, né? Eles imaginavam que esse Messias ia chegar e ia restaurar Israel como uma nação independente, com glória, com força, como era lá na época de Davi. Mas não é isso que o Senhor Jesus veio fazer. Porém, Jesus veio ao mundo de uma forma muito diferente do que os judeus imaginavam. Ele veio de uma família humilde, simples, não era guerreiro e nem príncipe. Ele era sim descendente de Davi, porque isso já era uma promessa, Deus já havia revelado isso, mas ele não veio para restaurar o reino de Davi, Israel como uma nação. Não é isso que o Senhor veio. Ele veio revelar o reino de Deus para os homens, com as características próprias que a gente vai ver agora. Então, assim, os judeus imaginavam que Jesus ia vir com uma pompa, como se fosse um príncipe, mas não. Jesus veio humilde, ele veio de uma forma bem simples, e ele não veio fazer de Israel uma grande nação, no sentido que eles queriam, né, de ser de força, de glória, de guerrear contra Roma, de libertar. Não, o Senhor Jesus, o Messias, ele veio mostrar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é material, ele não tem uma sede, ele não se limita a esta vida. O reino de Deus é o maior do que todos os reinos que já existiu. Ele é maior de tudo, não é material, é algo que vai além, não é só nessa vida, é para todo sempre, é eterno. O reino de Deus não é partidário, quer dizer, ele não pertence a um povo específico, mas para todas as pessoas que quiserem entrar nele e não faz acepção de pessoas. Deus escolheu o povo judeu, o povo de Israel, para sim falar, esperar o Messias. Ele escolheu, mas eles não aceitaram. E assim, o sentido não é... Quando ele diz que ele escolheu para pregar a palavra dele, para falar da salvação. Não é que ele era o povo, só eles que iam ser salvos, não é isso. Mas aí, como eles não aceitaram, nós fomos enxertados, a Bíblia fala, quer dizer que nós, gentios, fomos aceitos para quê? Para pregar a palavra, para falar da salvação. E para Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não é só judeus, não é só brasileiros, não é só americanos, não é para todos o reino de Deus. Vamos seguir. Um novo nascimento. E apesar de Nicodemos ser um mestre e ter muito conhecimento, não compreendeu o que Jesus disse lá em João 3,5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele não conseguiu compreender isso, né? Quando o Senhor Jesus ele falou isso, de nascer da água e do Espírito, significa ter uma maneira de pensar, um coração e um caráter transformado pelo conhecimento e pela obediência à palavra de Deus. Ele até fala, Nicodemos, mas como que pode uma pessoa velha voltar para o ventre da mãe? Não entendi, como que é esse nascimento? É você renovar o seu pensamento, vai mudar, você vai ser transformado. O seu pensamento, o seu coração, as suas atitudes. Por meio do quê? Por meio da palavra, por meio do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus estava falando. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Mas quem abre o coração para reconhecer que Jesus é o Salvador e pedir perdão pelos pecados somos nós. Jesus, ele veio, ele morreu, ele deu assim a salvação para todos, ele veio para todos. Só que é nós que temos que reconhecer. Nós que temos que reconhecer. Tem que abrir o coração, permitir, ouvir o que o Espírito Santo está falando, porque é ele que nos convence do pecado. E aí, quando a gente reconhece realmente o nosso pecado, a gente viu que errou, a gente reconheceu, a gente pediu perdão, aí sim o Espírito Santo vai fazer morada. E a gente vai poder ter a vida eterna reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E Jesus, ele está de braços abertos para te receber.
Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo ele é tido como o texto áureo da Bíblia, né? Porque fala assim, é um resumo de tudo, que Deus amou o mundo. E ele deu o Filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é por isso que fala que é o texto principal da Bíblia. Deus nos amou tanto que enviou Jesus para vencer o poder do pecado com a sua vida santa. Levou todos os nossos pecados e culpas sem nunca ter pecado. E eu fiquei pensando, quando eu estava estudando essa lição, que é tão ruim, não é? Quando a gente é acusado de alguma coisa que a gente não fez. Sabe quando é criança, que a gente está brincando e tal? Aí sempre dá uma confusão. E às vezes a gente leva a bronca da mãe, do pai, do avô, e você não foi culpado. E você levou aquela bronca, você levou aquilo. Não é ruim? Não é um sentimento ruim? Agora você imagina Jesus, que ele assumiu todos os pecados nossos sem nunca ter pecado. Ele não fez nada para merecer aquela cruz. Quem fez fomos nós. Nós é que fizemos. Mas ele foi lá no nosso lugar e ele se entregou por nós. Então eu fico imaginando o amor que Deus tem por nós, o amor que Jesus tem, porque ele assumiu toda a culpa, levou todos os nossos pecados, sem nunca ter feito nada de errado. E não há nada que possamos fazer para tornar-se merecedor de tal amor, mas Deus, pela graça, que significa favor imerecido, nos amou. Então, sem a gente fazer nada, sem a gente merecer, ele ainda assim nos ama. Então, se você, por um acaso, às vezes passa na sua cabeça, você fala assim, puxa, ninguém me ama. Não, tem sim. Tem a pessoa mais importante te ama, que é Deus, que é Jesus. Eles te amam muito. Morreu lá na cruz por você. Então, creia nisso. Amém? E nós terminamos a nossa aula por aqui e vamos para as nossas perguntas. Quem eram os fariseus? O que é sinédrio? O que significa nascer da água e do Espírito? E por que muitos não acreditavam que Jesus era o Messias? Pode mandar pelo WhatsApp ou por e-mail. Então, que Deus os abençoe e uma boa semana. Continue firme, orando, adorando ao Senhor Jesus, porque um dia Ele vai voltar e vai nos levar para morar com Ele. Amém? Deus os abençoe.